Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Dessa vez, eu vou falar sobre um ponto muito importante sobre comunicação, que é a habilidade de escuta. Nós, para fazermos boas apresentações e termos uma boa comunicação, antes de tudo, precisamos aprender a escutar, a conversar com as pessoas, a ter paciência para ouvir, e hoje, cada vez menos, a gente tem essa habilidade. Porque tudo é muito rápido, tudo muito dinâmico. Então, eu vou passar para vocês, ao final desse vídeo, você será capaz de ser um bom ouvinte. Por que isso é importante? Porque isso impacta 100% da sua comunicação, a forma como você aprende, a forma como você conversa. Então, primeiro a dica muito importante que está acima de todas as outras, que é um princípio, né? Que é esteja realmente interessado na conversa dos outros. Às vezes a gente tira o crédito de alguém porque a gente não é interessado, a pessoa talvez não mostrou tanto conhecimento quanto eu gostaria, mas o passo número 1, determinante, é esteja realmente interessado no que a pessoa quer falar. Porque sim, surgem perguntas naturalmente, você ouve naturalmente, e tudo isso vai ficando muito mais natural. E aqui, esse seria o primeiro princípio, né? Esteja realmente interessado no que as pessoas têm a dizer. Depois disso, 4 dicas que vão ser muito importantes para que você seja um bom ouvinte. A primeira delas é algo sutil, mas cientificamente isso é comprovado, que é remova as distrações. E quando eu falo de distração hoje, não tem como não falar de celular. Ou seja, se estou conversando com alguém, por mais que o celular não esteja mexendo no celular, mas ele esteja em cima da mesa, por exemplo, ou ele está aqui visível, isso já promove ruído na comunicação. Até porque, se chegar alguma mensagem, alguma notificação, eu já vou dar aquela olhada, eu já perco o foco na pessoa. Então, se eu jogo o telefone na mão, por exemplo, já atrapalha a comunicação. Ou seja, minha dica muito importante. Quando você tiver a comunicação com alguém e isso for realmente importante para você, tira o celular de vista. Bota no bolso, bota atrás, coloque em outro cômodo que seja, em outro lugar, porque atrapalha muito a forma como a gente escuta. Então, essa é a primeira dica. Remova as distrações. E aqui a principal hoje é o celular. Tire ele de visão. Só dele estar visível já atrapalha a comunicação. Porque inconscientemente a pessoa, e você também sabe, que qualquer coisa que aparecer no celular, você vai se virar para ver. E isso atrapalha como um todo. Segundo ponto, segunda dica é não interrompa. Eu sei que às vezes dá vontade de interromper, de passar a sua ideia logo, de contar o que você está achando logo, mas espere a pessoa terminar a ideia dela inteira. Às vezes eu vou fazer interrupções mais naturais, para perguntar, para questionar, para falar, olha, eu também acho isso, mas evite ao máximo interromper e esperar com que a pessoa conclua toda a ideia dela. Isso faz total diferença. E acredite, se você chegar em um encontro ou conhecendo alguém, você só estar atento para ouvir, perguntar, a pessoa, se você não falar nada praticamente, a pessoa vai te achar muito legal, porque você ouviu ela. Então, de fato, essas duas dicas são muito importantes. Primeiro, remova as distrações. Segundo, não interrompa. E se interromper, faça isso de forma natural. Terceiro, essa aqui eu já abordei um pouco, que é fazer perguntas. Às vezes a pessoa conclui uma ideia e a gente não pergunta mais nada. Não tem mais interesse para que aquele assunto continue. Então é muito importante que eu vá fazendo perguntas que dão continuidade naquela história. Sério, e como é que foi? Como é que você estava naquele dia? Como é que isso aconteceu antes? Como é que você quis fazer isso antes? Como é que você estava psicologicamente para esse caso? Como é que você chegou até aqui? Essas perguntas vão dando continuidade na história que a pessoa está me contando. E claro, isso já vale muito bem para quando eu estou realmente interessado no que a pessoa está me dizendo. Porque naturalmente eu vou querer fazer perguntas sobre o tema. E o quarto ponto, isso que eu aprendi, eu trabalhava na KPMG Business School, que é uma empresa de auditoria, mas eu trabalhava na área de educação lá. E eu aprendi isso com o meu chefe na época. Por quê? Muitos instrutores, quando iam dar treinamentos online, principalmente, perguntavam algo para o público, e se o público não respondesse
3, 4, 5 segundos já ficava aquele negócio. E pessoal, ninguém vai responder não? Pessoal, vocês estão aqui comigo? Vocês estão me vendo? O que está acontecendo? Então, isso ia estressando, de certa forma, o público. Mas, um ponto muito importante é, às vezes, eram perguntas reflexivas, perguntas que exigem uma certa... Exige um pensamento, exige um raciocínio, exige que a pessoa entenda a pergunta, processe a pergunta. E eu tô ali estressando o público. E aí, pessoal, não liga falar nada não? Isso também vale muito para uma conversa. Meu chefe, ele era especialista em silêncio. Ele conseguia ficar em silêncio, assim, esperando o público interagir com calma, sem pressa, esperando que o público entenda aquela mensagem primeiro. Isso para mim foi muito importante. Porque a nossa tendência é eu perguntar alguma coisa, o público já tem que responder agora. Mas esse aspecto de não se preocupar com ficar em silêncio, não se incomodar com o silêncio, ele é muito importante. Porque, para muitos, o silêncio é constrangedor. Mas se eu demonstro tranquilidade, quando eu tiver que entender uma pergunta melhor, processar, buscar a melhor resposta, não se sinta incomodado. Faça isso com tranquilidade. E eu tenho certeza que o seu nível de comunicação vai melhorar bastante. Porque parece que hoje a gente sempre tem que estar falando, sempre tem que estar falando, um fala, outro fala, aquela coisa. Mas é muito importante, às vezes, que tenha um silêncio para processar as informações. Então, são essas 4 dicas que eu acredito que vão te tornar um ouvinte muito melhor. Para que, à medida que você vai escutando, você vai processando mais informações, você vai aprendendo mais, e isso impacta muito quando você for conversar com alguém, quando você tiver que melhorar sua comunicação, dar uma palestra, um conteúdo, você fica muito mais atento, com um olhar muito mais atento e ouvindo bastante. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Se você gostou, lembre de comentar, curtir esse vídeo, porque para mim isso é muito importante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.